Você já parou para pensar para onde foi o ladrão que Jesus perdoou na cruz? Será que ele realmente foi para o paraíso, como Jesus prometeu? Ou será que há algo mais profundo por trás dessa promessa? Você sabia que a resposta para essa pergunta pode mudar sua visão sobre o perdão e a graça de Deus de uma forma que você nunca imaginou? Hoje, vamos desvendar esse mistério, e o que você vai descobrir aqui pode transformar a sua fé e sua compreensão sobre o poder do perdão divino. Muitas pessoas já ouviram falar dessa história, mas poucos sabem a verdadeira profundidade do que ela revela e, o mais importante, o que ela pode significar para você, mesmo nos seus momentos mais difíceis e de pecado. Então, eu te faço um convite. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai aprender aqui é crucial para a sua jornada espiritual. Mas antes de começarmos, quero te fazer um pedido. Sabia que muitas pessoas que assistem aos vídeos do canal não estão inscritas? Se você acredita que este conteúdo pode fazer a diferença na sua vida espiritual, inscreva-se agora. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada. E se você ficar até o final, vai entender um segredo poderoso que só aqueles que verdadeiramente buscam a verdade conseguem ver. Quer fortalecer ainda mais sua vida de oração? Se você sente que precisa se conectar mais com Deus, eu tenho algo especial para você. No canto da tela, você vai ver um QR Code. Ele leva a um e-book repleto de orações poderosas para transformar sua jornada espiritual. São palavras que podem trazer paz, clareza e força para o seu dia a dia. Basta escanear e acessar, que Deus fale ao seu coração através dessas orações. É nas noites mais longas que a alma aprende a escutar. Quando os ventos da ansiedade sopram forte e tudo ao redor parece prestes a ruir, é nesse espaço entre o medo e o silêncio que a paz de Deus decide se manifestar. Não como uma resposta imediata, nem como um alívio rápido, mas como uma presença constante. Uma paz que não exige entendimento, que não depende de circunstâncias externas e que, mesmo assim, transforma o interior. A Bíblia chama essa paz de a que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. E ela não é algo que conquistamos, é algo que recebemos. Ela se aproxima quando soltamos o controle, quando as forças humanas se esgotam e tudo o que resta é a confiança em Deus. Quem já passou por provações sabe, a verdadeira batalha não está nos fatos ao redor, mas na mente. Pensamentos acelerados, sentimentos conflitantes, a sensação de que tudo está fora do lugar. Nesses momentos, é natural querer fugir, correr, tentar resolver as coisas do nosso jeito. Mas o céu tem outro ritmo. O céu nos chama para a calma no meio do furacão. A fé que acalma a tempestade começa dentro da alma, antes mesmo de o vento parar. E isso exige uma escolha. Descansar mesmo sem entender. É uma entrega diária, onde você ora com lágrimas, mas levanta em paz. Não porque a dor passou, mas porque Deus chegou. A paz de Deus é silenciosa e firme como uma rocha em meio ao mar. Revolto. Ela não grita, não se impõe, mas se faz presente quando nos permitimos ser frágeis diante dele. Em vez de sufocar suas emoções, ele acolhe. Em vez de cobrar performance, ele oferece colo. Em vez de exigir perfeição, ele estende misericórdia. E é nesse abraço invisível que nos sentimos vivos novamente. Uma paz que não vem por meio de explicações, mas pela certeza de que estamos sendo cuidados. Mesmo sem palavras, ela sussurra ao coração. Ainda que tudo pareça fora de controle, eu continuo no comando. Essa é a paz que sustenta, que cura, que renova. Há quem pense que paz é ausência de conflitos, mas quem já viveu o bastante com Deus sabe, paz verdadeira é presença em meio à guerra. Não é negação da dor, é transcendência. É olhar para a tempestade e dizer, mesmo
Aqui Ele está comigo. Essa paz te ensina a esperar com paciência, a respirar com esperança, a acreditar mesmo quando tudo diz o contrário. É como caminhar sobre as águas. Você sabe que pode afundar, mas decide confiar em quem te chamou. Essa confiança é o solo onde floresce a paz. Não porque as ondas pararam, mas porque seu foco está em quem caminha ao seu lado. A paz não muda o cenário, ela muda você. E essa transformação interior prepara o caminho para algo ainda mais profundo. Ouvir a voz de Deus no meio do caos. Porque quando a alma se aquieta, Ele fala. Quando o coração descansa, Ele guia. Muitas vezes o que mais precisamos não é de uma solução, mas de uma direção. E é justamente essa paz que abre espaço para isso acontecer. Deus não nos promete ausência de lutas, mas presença constante em cada uma delas. E essa certeza muda tudo. Ela é o prelúdio do próximo passo. Quando, mesmo em silêncio, sentimos que Ele nos chama a seguir adiante. É nos momentos em que nos sentimos mais perdidos que a voz de Deus se torna mais clara. Não com gritos, mas com sussurros que atravessam o caos da mente. Há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas que levam à exaustão, porque foram construídos na força do braço e não na revelação do Espírito. Deus não nos chama para caminhar por lógica, mas por fé. E essa fé é alimentada por obediência, mesmo quando não entendemos. José no Egito, Davi fugindo de Saul, Paulo preso em Roma, todos foram guiados por direções que contrariavam o senso comum, mas que cumpriram propósitos eternos. Às vezes, a porta que se fecha é a resposta de Deus e não o silêncio dele. Quando tudo parece em pausa e o céu se cala, talvez seja aí que o Espírito esteja te conduzindo com mais firmeza. Ele nos tira da rota que escolhemos para nos levar por trilhas que não enxergamos, mas que nos alinham ao destino eterno. O segredo não é saber para onde ir, mas confiar em quem está guiando. Nem sempre a direção divina será confortável, mas sempre será segura. Não se trata apenas de tomar decisões certas, mas de se render ao caminho do alto, mesmo quando ele exige abrir mão do que parecia promissor. A paz não está em ter todas as respostas, mas em saber que Deus está no controle de cada passo. Você já percebeu como Deus fala por detalhes que só você entende? Uma frase no momento certo, uma sensação insistente no coração, ou até mesmo um desvio inesperado de planos. Tudo pode ser direção. O Espírito Santo é um conselheiro ativo, mas é preciso silenciar a alma para escutá-lo. Enquanto buscamos sinais exteriores, ele trabalha dentro de nós, moldando o discernimento, ajustando o compasso do nosso espírito. E quando a gente finalmente aprende a ouvir, o mundo pode até parecer o mesmo, mas o nosso coração caminha em outro ritmo, no ritmo do céu. Não ignore os avisos internos, aquela inquietação, aquela falta de paz antes de uma escolha. Pode ser Deus dizendo, espera. O problema é que queremos respostas imediatas, enquanto o reino trabalha em processos. A direção divina muitas vezes exige esperar, retroceder, ou até perder algo no curto prazo. Mas cada espera dele carrega um preparo. E o que hoje você chama de atraso, amanhã você reconhecerá como livramento. Abraão precisou subir o monte sem saber que um cordeiro já o esperava no alto. A provisão vem na caminhada, não antes dela. É nesse ponto que muitos desistem, porque querem ver para crer. Mas a fé genuína é aquela que obedece mesmo no escuro. Só que ao dar esse passo de confiança, você está declarando ao céu que crê mais na palavra do que na circunstância. E é aqui que abrimos o looping. Como manter essa confiança quando tudo parece ruir? O que sustenta alguém que está tentando seguir a direção de Deus, mas enfrenta tempestades no meio do caminho?
Talvez seja hora de falar sobre o papel da comunidade e apoio no meio dessa jornada. Nem sempre conseguimos enxergar a beleza nos recomeços, especialmente quando somos forçados a abandonar algo que amávamos. Mas a vida espiritual, assim como a natureza, é feita de estações. Existe um tempo para semear, um tempo para colher e também um tempo para deixar o campo descansar. Muitas vezes aquilo que Deus permite acabar é justamente o que estava impedindo nosso crescimento. Não é uma perda, é uma poda, e toda poda dói antes de florescer. Quando Jesus falou sobre a videira verdadeira, João 15, ele disse que o Pai corta todo ramo que não dá fruto e poda os que dão fruto para que produzam ainda mais. Essa metáfora é uma chave poderosa para entender nossas estações de dor. Não são punições, mas convites ao florescimento. Às vezes, o relacionamento termina, o emprego acaba, a saúde falha e tudo parece desabar. Mas se olharmos com olhos espirituais, veremos que há algo sendo preparado no invisível. Algo que só pode nascer quando o velho morre. Como uma semente que precisa desaparecer na terra para gerar vida. Esse ciclo é desconfortável porque exige fé em pleno silêncio. O agricultor não vê a colheita durante o inverno, mas sabe que a primavera virá. Da mesma forma, quem caminha com Deus precisa confiar mesmo quando tudo parece estéril. Esse é o ponto de virada espiritual. Quando escolhemos acreditar que cada perda pode ser um plantio sagrado, que cada lágrima rega uma raiz que está crescendo em segredo, e que nada que se entrega nas mãos de Deus se perde, apenas se transforma. Maturidade espiritual não é evitar os ciclos da vida, mas dançar com eles. É aprender a louvar na primavera, agradecer no verão, confiar no outono e silenciar no inverno. Porque a fé que sobrevive às estações é aquela que não se baseia em circunstâncias, mas em relacionamento com o Criador. E esse relacionamento nos dá forças para esperar, mesmo sem garantias, mesmo sem respostas. E é nessa espera sagrada que nasce o próximo passo da jornada. Perceber que não precisamos enfrentar tudo sozinhos, porque quando os ciclos se tornam pesados demais, Deus levanta pessoas ao nosso redor para caminhar conosco. Mas quem são essas pessoas e como identificá-las no meio da tempestade? É sobre isso que falamos a seguir. Cada um de nós tem um propósito único dado por Deus, e ele não se cumpre apenas com palavras, mas com ações. O chamado à ação é algo que ressoa em nossos corações desde o momento em que nascemos. Deus nos chama não apenas para sermos ouvintes da sua palavra, mas praticantes dela. Em Tiago 1:22, somos instruídos, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. A fé sem ação é vazia, e é nas nossas ações que refletimos a verdade do Evangelho. Estamos aqui para impactar a vida dos outros, para ser a luz que ilumina o caminho. E isso exige de nós um esforço constante para agir de acordo com a vontade divina. Muitas vezes nos sentimos inseguros ou duvidamos de nossa capacidade de atender ao chamado de Deus. Aquele pensamento que diz, não sou suficiente, pode ser um grande obstáculo. Porém, a palavra de Deus nos lembra que Ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Em Filipenses 4:13, a Escritura afirma, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não se trata de nossas forças ou fraquezas, mas de confiar que Deus nos equipará para o que Ele nos pede. A ação não depende da nossa perfeição, mas da nossa disposição de obedecer ao seu chamado. O chamado à ação também se reflete na maneira como amamos e servimos aos outros. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como devemos agir, colocando os outros antes de si mesmo, cuidando dos necessitados e pregando o Evangelho com ousadia. Não podemos ser cristãos passivos, esperando que os outros façam a diferença. Ao contrário,
Somos chamados a ser os instrumentos nas mãos de Deus, levando sua mensagem e transformando realidades. Quando nos comprometemos a viver de acordo com o amor de Cristo, nossas ações se tornam reflexos de sua graça, e é assim que mostramos ao mundo o que significa ser um verdadeiro discípulo. No entanto, esse chamado à ação também exige coragem. O mundo ao nosso redor nos incentiva a buscar a satisfação pessoal e a segurança, mas Deus nos chama para um caminho diferente, um caminho de sacrifício, onde devemos abrir mão do que é confortável e seguir os seus passos. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 16:24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agir de acordo com o chamado divino não é fácil, mas é recompensador. Cada desafio superado nos aproxima mais do propósito para o qual fomos criados, e em cada passo de fé, encontramos a verdadeira paz e realização. Em última análise, o chamado à ação nos desafia a vivermos com uma missão, não apenas a reagir aos acontecimentos da vida, mas a agir proativamente para fazer a diferença no reino de Deus. Ele nos chama para sermos agentes de mudança, levando esperança e amor ao mundo. O que você fará com o chamado que Deus colocou em seu coração? Não importa se você é jovem ou velho, se está começando ou se já tem uma jornada de fé. Deus tem algo para você, e Ele quer que você tome a ação necessária para cumprir o seu propósito. Não espere mais. Levante-se, tome a sua cruz e siga em frente, porque o seu chamado está esperando por você. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes tenta nos definir pelos nossos sucessos, pelas nossas falhas ou até mesmo pelo que temos. No entanto, Deus nos lembra constantemente que o nosso valor não está nas coisas que conquistamos ou nas situações que enfrentamos, mas no simples fato de que fomos criados à sua imagem. Em Gênesis 1:27 está escrito: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso significa que, independentemente das circunstâncias, o nosso valor é imensurável e inquestionável. Somos preciosos aos olhos de Deus, e o nosso valor está firmado no amor que Ele tem por nós. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, podemos sentir que não estamos à altura das expectativas que nos são impostas, ou que nossa vida não tem propósito. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade divina. O valor de cada pessoa está além de qualquer comparação ou julgamento humano. Somos únicos, com habilidades, talentos e qualidades que nos tornam indispensáveis no plano de Deus. Cada indivíduo é uma peça essencial no grande quebra-cabeça da vida. E é em nossa singularidade que a beleza da criação de Deus se manifesta. O mundo pode tentar nos diminuir, mas Deus nos vê como filhos amados, criados para algo muito maior. A nossa sociedade muitas vezes mede valor por padrões superficiais, como aparência, riqueza ou status. Mas Deus olha para o coração. Em 1 Samuel 16:7, ele nos ensina: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O que o mundo considera importante muitas vezes é efêmero, mas o que Deus vê em nós é eterno. O nosso valor não diminui com o tempo, nem é afetado pelas opiniões dos outros. Em vez disso, Ele nos chama para entender que somos amados, respeitados e chamados a viver com um propósito que vai muito além daquilo que os outros possam dizer sobre nós. Entender o nosso valor individual é um passo crucial para viver uma vida plena em Cristo. Quando sabemos quem somos em Deus, não precisamos procurar validação em lugares errados ou depender da aprovação dos outros para sentir que temos valor. Em Efésios 2:10, a palavra de Deus nos lembra: porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O nosso valor está em sermos parte do plano divino, chamados para cumprir um propósito específico. Cada ação, cada escolha e cada momento de nossa vida tem um significado eterno, quando alinhados com o propósito de Deus. Finalmente, é importante lembrar que o nosso valor não está condicionado ao que fazemos, mas ao que somos. Somos filhos e filhas do Rei, e isso nos dá uma identidade firme, algo que nenhuma circunstância pode tirar. Mesmo nas dificuldades, o nosso valor permanece intacto, pois Ele nos vê como amados e capacitados. Não importa o que o mundo diga, o que importa é o que Deus diz sobre nós. Ele nos chama para viver com confiança, sabendo que fomos feitos de maneira única, para cumprir uma missão que só nós podemos realizar. O nosso valor é imutável, eterno e infinitamente precioso aos olhos de Deus. Agora, eu quero saber de você o que pensa sobre o mistério do ladrão que Jesus perdoou. Você já refletiu sobre o destino dele e como essa história impacta a nossa visão sobre o perdão e a salvação? Será que, assim como o ladrão, todos têm a chance de um novo começo, não importa quem sejam ou o que fizeram? Comente aqui abaixo o que você acredita, porque eu vou ler e interagir com cada um de vocês. Quero saber a sua opinião e o que essa história significa na sua vida espiritual. Se você ficou tocado por essa reflexão, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos transformadores como esse. Eu sei que você não quer perder as mensagens poderosas que estamos preparando para o seu crescimento espiritual. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilhe o vídeo agora mesmo. E não perca o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Ele vai completar essa jornada de fé de uma maneira que você nunca imaginou. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.